Sim, de hoje nós temos sequências de várias páginas de stands socando sem parar seu inimigo como uma forma de conclusão muito satisfatória. Em Bleach nós temos as bancais, que são só muito legais e ponto. E em Jujutsu Kaisen nós temos as expansões de domínio, que é simplesmente a coisa mais épica da história das histórias. E se no primeiro vídeo dessa série eu criei expansões de domínio para os personagens que confirmadamente possuem domínios, mas que a gente nunca viu eles, que no caso foi a Yuki, Uru e o Ryu, no vídeo de hoje eu irei criar domínios de dois feiticeiros que eu queria muito ver seus domínios, mas que infelizmente eles não possuem ou só não foram revelados, que no caso são os domínios do primeiro vilão da obra, se tu contar Jujutsu Kaisen Zero, Suguru Geto e da Kurusu Hana, mais conhecida como Anjo. Mas se tu leu Jujutsu Kaisen, tu deve estar se perguntando: ah, mas o Geto não teve seu domínio revelado? Não, aquele era o domínio do Kenjaku, tanto que o acerto garantido dele era da técnica de gravidade. E até onde eu sei, o Geto não tem essa técnica, né? Mas fica tranquilo que ao longo do vídeo eu vou desenvolver isso melhor. E quanto a Kurusu Hana, eu estava com vontade de desenhar um domínio para ela. Lembrando que esse vídeo tem parte 1, então se você quer ver os outros domínios que eu criei e também saber um pouco mais sobre as expansões de domínio, eu recomendo que vocês vejam ele. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pelo domínio do Suguru Geto, que ele junto com a Yuki foram os únicos feiticeiros de grau especial que não tiveram seus domínios revelados. Inclusive na primeira parte eu faço o domínio da Yuki, vai lá ver. E já matando algumas dúvidas sobre o domínio do Kenjaku ser o mesmo do Geto. Eu não acredito nisso. Novamente, a técnica de acerto garantido daquele domínio é a técnica de gravidade que o Kenjaku herdou da Kaori Itadori. E até onde eu sei, o Geto não é a Kaori. E também tem o argumento de que quando Yuta possui o corpo do Gojo, ele expandiu o domínio inato do Satoru e não o dele que a gente tinha visto. E esse argumento até que faz sentido, mas o real motivo de eu achar que aquele é o domínio inato do Kenjaku e não é do Geto é que além do Kenjaku ser muito mais experiente e ele ter ficado muito mais tempo no corpo do Geto do que o Yuta ficou no corpo do Gojo, o real motivo de eu acreditar que aquele era o domínio do Kenjaku é muito mais por uma questão semiótica do que de sistema de poder ou algo assim. O nome do domínio do Kenjaku é Profusão Uterina ou Reino do Ventre, e quando você olha para o totem do domínio, você vê várias figuras femininas, vários signos relacionados à gestão e à maternidade, só que completamente amaldiçoados, o que conversa diretamente com o Kenjaku, principalmente quando você lembra que o Kenjaku é a mãe do Itadori. Então existe todo um subtexto e todo um arco do Kenjaku sobre maternidade que simplesmente não existe no Geto. Então por isso mesmo eu creio que ele é o domínio inato do Kenjaku e não do Geto. Indo agora para o domínio do Suguru Geto, que eu mesmo criei, eu apresento a vocês o Jardim dos Caminhos Sansara. Um domínio inato cuja sua aparência lembra bastante o monastério que o Geto exorcizava maldições em troca de dinheiro em Jujutsu Kaisen Zero. E esse domínio é muito poderoso e com certeza seria um dos mais poderosos de toda a obra se ele fosse oficial, porque ele pode selecionar uma maldição específica e usar a técnica dessa maldição como acerto garantido dessa expansão, ao contrário do uso normal dessa técnica que ele precisa fazer todo aquele rolê do Uzumaki para conseguir usar a técnica da maldição que ele quer. Aqui ele pode simplesmente usar a técnica de uma maldição específica sem ter que ficar gastando milhares de maldições no processo. Além disso, ele pode liberar quantas maldições ele quiser por todo o domínio, caso o alvo use uma técnica antidomínio como um domínio simples ou um cesto vazio, como ele por exemplo fez nessa ilustração, onde ele usou a técnica do seu dragão como acerto garantido e liberou um espírito amaldiçoado rancoroso de grau especial para quebrar a postura do alvo dele, e agora o Toji vai ter que lidar com isso, coitado. E quanto ao nome do domínio, caso você não saiba, Sansara é o ciclo de reencarnação do budismo, que é onde você paga seu karma e começa seu ciclo de novo até você superar o Sansara. Isso é algo muito interessante para você estudar, até se você não é religioso, porque isso vai te ensinar muito sobre a narrativa oriental. E o conceito de Sansara está presente em diversos mangás, obviamente em Jujutsu Kaisen, inclusive no arco do Geto, mas desde Bleach, Kimetsu, Dragon Ball, Slandunk, Hoseki no Kuni principalmente. Todas essas obras e muitas outras têm influência do budismo, e é um tema que te faz compreender melhor a narrativa oriental. E, enfim, apesar dos erros de perspectiva notáveis desse desenho, afinal esse é um estudo que eu não domino e vai demorar bastante para isso acontecer. Apesar disso, eu gostei bastante da ilustração, principalmente dos personagens, porque foi bastante divertido e dinâmico desenhar eles, principalmente o Geto. E eu sei que eu conseguiria fazer algo melhor se eu tivesse mais tempo para trabalhar nesse vídeo, mas foi o que eu consegui fazer com o tempo de produção desse vídeo.
E eu acho que tá bom. E enfim, esse é o resultado final do Jardim dos Caminhos Sansara. Como eu já disse, eu me diverti bastante fazendo essa ilustração. Então é isso, bora pro próximo. そうか。やはりお前は死ね。 Seguindo com o domínio de uma lutadora do jogo do abate, ou migração e extinção, que eu queria muito ter visto seu domínio, Kurusu Hana, mais conhecida como Anjo, acabou não demonstrando muitas de suas técnicas, além da escada de Jacó, e o mais próximo que a gente viu de sua expansão de domínio foi a expansão de domínio do Yuta, onde ele utilizou a escada de Jacó como acerto garantido, mas fora isso, ela não demonstrou outras habilidades e ainda por cima perdeu força ao perder um de seus braços pro Sukuna, aquele canalha sem vergonha, mas pelo menos ela teve um final feliz, pelo menos até onde a gente sabe, né? Eu nunca vou tancar essa cara de bravio do Megumi na ilustração final, que era pra ser fofinha, mas esse cabra sem vergonha tá aí quebrando completamente o clima da foto. Olha que canalha. Vai seguindo aqui para a expansão de domínio da Kurusu Hana. Eu sempre tive uma visão que ela seria o oposto da expansão de domínio do Sukuna. Seria um santuário benevolente, já que o do Sukuna é o santuário malevolente. Sim, eu realmente achava que o domínio da Anjo seria um santuário benevolente e não o do Itadori, que nem muita gente teorizava. Mas acabou que no fim nem o Itadori demonstrou seu domínio completo e nem a Anjo levantou a possibilidade dela ter uma expansão de domínio. Então por isso mesmo eu fiz com que esse domínio tivesse o formato de um templo, só que uma torre, só que para você chegar nele você tem que subir uma escada ridiculamente grande e atravessar os portões. Eu também coloquei esses dois cupidos caveirinhas, que eles aparecem quando a Hana toca a trombeta e invoca a escada de Jacó, e eu coloquei eles aí para serem guardiões do domínio da Kurusu. E o nome do domínio não podia ser outro além de Dia do Julgamento, que é uma escolha muito óbvia, mas que combina bastante com a personagem. E como acerto garantido, esse domínio usa a escada de Jacó em potência máxima, ou seja, qualquer espírito amaldiçoado ou qualquer feiticeiro reencarnado, assim que ele colocar o pé nesse domínio, ele vai ser completamente pulverizado e exorcizado, porque como a escada de Jacó é justamente uma técnica que anula técnicas, eles não poderiam sequer existir dentro desse domínio. E também esse é um domínio anti-técnicas de domínio, porque como a escada de Jacó é uma técnica que anula técnicas, simplesmente não daria para usar alguma técnica anti-domínio nesse domínio, porque ela seria automaticamente refutada. Então nada de domínio simples, nada de cesto vazio, porque esse domínio anula todas essas técnicas. Eu também quis fazer uma composição diferente para essa página, e eu não fiz apenas o templo, eu também fiz uma ilustração da Hana ali do lado, tocando uma harpa. Ao contrário da maioria das ilustrações dela, que ela está tocando uma trombeta, aqui eu fiz ela tocando uma harpa, que eu acho que combina bastante com a vibe divina da personagem. Eu também fiz ela ali do lado, porque ultimamente eu ando treinando bastante quadrinização, porque como eu falei no último vídeo desse canal, eu pretendo criar um quadrinho utilizando os personagens que eu crio nesse canal, e eu tô tentando treinar um pouquinho de quadrinização, ao contrário da maioria das ilustrações que eu faço para esses vídeos, que são só splash pages. É splash page ou página dupla? Deve ser tudo a mesma coisa, não deve ter uma diferença significativa muito grande. Tô precisando treinar urgentemente quadrinização, porque como eu vou fazer esse quadrinho, eu preciso ter o mínimo de domínio sobre essa linguagem, porque eu nunca treinei e estudei quadrinização. Sempre que eu fazia algum quadrinho na minha vida, eu só desenhava um montão de quadrado e meio que dane-se. Então esse é um estudo que está bastante pendente na minha vida. Ah, inclusive falando em quadrinho, eu tô seriamente cogitando a possibilidade desse quadrinho se chamar Dia do Julgamento, porque como vilão vai ser o Victor e o poder dele é basicamente o poder do julgamento, que é um nome que combina bastante com o quadrinho, mas eu não acho que seria interessante um nome que referencia o vilão tá justamente no título da história. E eu geralmente usaria esse gancho para puxar sugestões de nomes que vocês dariam para essa história. Como vocês não sabem sobre absolutamente nada dela, eu vou deixar isso baixo. Inclusive eu desviei demais do assunto desse vídeo. Então voltando aqui pro domínio da Kurusu Hana, eu acho que de todos os domínios que eu criei nesse canal, eu acho que esse foi o que eu mais gostei, porque essa ilustração, apesar de ter uns errinhos aqui e ali, na real tem bastante, apesar disso, eu gostei bastante da composição dessa página. E se eu refinasse ela um pouquinho mais, eu sei que daria para fazer um negócio mais bonito, mas eu acho que deu para passar muito bem a ideia de divino e de santuário benevolente, que se opõe à figura do Sukuna, onde tem um paralelo bastante interessante no arco da Hana, onde o Sukuna, o anjo caído, é justamente a perdição de toda a vida do Megumi. Meio que toda a desgraça da vida do Megumi aconteceu por causa do Sukuna, e a Anjo é meio que a salvação da vida do Megumi, do mesmo jeito que o Megumi foi a salvação da vida da Hana. Então existe um paralelo muito legal entre esses personagens. Eu acho que essa ilustração conseguiu passar bem a ideia de salvação e de divino.
E eu de verdade gostei bastante dessa ilustração. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não viu a parte 1, eu recomendo que você veja. Se você tiver alguma ideia de expansão de domínio, ou tem algum personagem que você queria muito que ele tivesse expansão de domínio, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Eu sei que eu nunca peço isso, mas se você puder comentar, compartilhar, curtir e hypar o vídeo, isso vai ser de grande ajuda. E no mais é isso, espero que tenham gostado. Falou!